Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco o nosso irmão Dario Raumo. Olá, queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui reunidos para uma conversa fraterna sobre o Livro dos Espíritos. Marcelo. Paz e bem para todos e muito estudo da doutrina espírita para vocês. E Leir Storti. Queridos amigos, a todos vocês nossos desejos de paz, de harmonia em família, na sociedade, e lembrem sempre, estudem essa doutrina, sem nenhum princípio de mudar nada no conceito, mas é de supra valor que possam todos conhecerem a nossa realidade espiritual. E sejam felizes. Hoje vamos estar encerrando a dissertação número 59, o último parágrafo, com Leir Storti. E depois as notas de pé de página que o Marcelo vai estudar. Queridos amigos, neste ponto do nosso estudo, tudo agora vai se confirmando dos estudos anteriores e vamos traduzir para vocês. Tudo se explica, diz o autor, ao contrário, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que lhe é vulgarmente assinalada. Vimos amplamente nos estudos anteriores os registros históricos atuais, comparando com o esforço espiritual de registrar o passado. Então, dividindo em 3 pontos. Que diversas são as origens. Segundo, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. E terceiro, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico. Então, levando-se em conta, finalmente, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, a qual se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não contestar com tanta leviandade as doutrinas, que cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem quando caminham ao lado da ciência. Esse é o único meio de não mostrarem um lado vulnerável ao ceticismo. Chamamos a atenção para a divulgação e amplitude do Evangelho de Nosso Senhor, hoje amplamente divulgado em todo o seio da humanidade. Em essência, a cada vez que nós, como espíritos, avançamos em ampliar nossos sentimentos para o amor mais elevado, o primeiro ensinamento é respeitar a si, respeitar seu corpo, sua família e respeitar toda a sociedade. Significa respeitar os costumes, tradições, respeitar todas as religiões, todos os círculos que têm em si suas questões de interpretações e essa questão figurada que é direito de todos ao nível de como se fala, de como se pensa, como se escreve. Então, a todos nós hoje que temos esse tesouro que é a doutrina espírita,
que nos amplia a capacidade de pensar e de entender, respeito absoluto aos critérios, conceitos de outros círculos religiosos. Então, o professor aqui encerra isso magnificamente, mas ele deixa aqui um alerta para todos nós. Hoje, todos nós temos que nos interessar mais pelos livros, pelas escolas. Vamos ler tudo o que é possível ler. Vamos levar nossos filhos às escolas. Vamos obrigá-los a entender, a compreender, a estudar cada vez mais. Essa é a nossa nova era de intelectualidade a que todos nós estamos obrigados. Então ele resume dizendo: as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem ao lado da ciência. E encerramos lembrando a todos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1, magnificamente está lá sentado a aliança da ciência e da religião. Ambas precisam andar juntos. Espíritos na ciência, espíritos na religião. Todos irmanados no mesmo amor de Jesus. Todos nós irmanados no mesmo conceito. Tadinho. Corroborando isso aí que o Leir acabou de falar, eu tenho aqui um estudo que eu fiz, que está na Revista Espírita de março de 1860, que Kardec colocou o seguinte: a religião será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. É o único meio de desmentir o preconceito que a faz ser considerada, por gente superficial, como antagonista do progresso. Se a religião jamais repetisse a evidência dos fatos, não se afastaria dos homens sérios, nem provocaria cismas, porquanto nada prevaleceria contra a evidência. A religião será sempre respeitada quando for mostrada conforme a realidade e não quando a fizerem consistir em alegorias, cuja realidade o bom senso não pode admitir. Muito bem. A revista espírita realmente complementa tudo. Impressionante. Eu tenho mais uma leiturazinha Vai. da revista, mas isso é para depois, para o final, é para fechamento. Bem. Então, a gente vê que coisa fantástica, né? Em nenhum momento o Kardec quer tirar o valor de Noé. Ninguém aqui é contra Noé. Pelo contrário, Noé deve ter existido, toda a questão cataclismática deve ter ocorrido, mas não na dimensão que se tomou como uma coisa a nível global, planetário e só da existência dele. Porque muitas vezes as pessoas falam: não, vocês querem acabar com a Bíblia. Não, nada disso. A gente só quer entender os detalhes de um olhar mais atualizado. Né? Entender os detalhes, tanto que hoje existe uma ciência chamada de arqueologia bíblica, onde pesquisadores no mundo inteiro se dedicam a estudar esses detalhes. Então, hoje, existem pesquisadores que estudam se o cataclisma de Noé se aconteceu aonde? O dilúvio, na no Rio verdade, Nilo. aconteceu na região da Mesopotâmia. Tá? E realmente houve um dilúvio. Uhum. E ele foi relatado, inclusive, no mito de Gilgamesh, que é anterior ao registro de Moisés. Tá? Do Gênesis. Inclusive, o personagem que sobreviveu a esse dilúvio chamava-se Utnapishtim, que é um nome de origem caldaica. Que nem consta da Bíblia, porque ele está dentro do mito de Gilgamesh, que é um livro anterior aos registros de Moisés. Mas, enfim, é interessante observar o Werner Keller, que escreveu isso num livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, que é um livro de arqueologia, exatamente a arqueologia da Bíblia, que foi que iniciou esse processo na década de 1960. É interessante que ele mostra, por exemplo, que só a cidade de Jericó, tá, ele encontrou
9 estratos de escavação, ou seja, houve uma cidade que foi arrasada, digamos assim, invadida, as ruínas serviram de alicerce para outra cidade, outra, ou seja, na verdade ele remontaria a um período de por volta de 12 mil anos anteriores ao registro que se considera na Bíblia, relatado pelo período da conquista de Canaã. E é interessante que, por exemplo, a conquista da região de Canaã, a chamada Terra Prometida, tá, pelo pessoal que foi comandado por Josué, Josué foi um soldado hebreu treinado por Moisés. Moisés era príncipe do Egito e os príncipes do Egito tinham que obrigatoriamente ser guerreiros. E eles tinham uma supremacia guerreira muito grande, e é interessante que a supremacia foi por conta de quê? De que os egípcios perderam 2 vezes a supremacia, a soberania, primeiro para os Hicsos e depois para os hititas. E o faraó que colocou José, filho de Jacó, como um primeiro-ministro, como um chanceler, na verdade era um faraó hitita. Ele não era naturalmente um egípcio. E aí, logicamente, a ruptura que houve entre os hebreus e os egípcios, que os levou à escravidão, ocorreu depois que José morreu e depois que os hititas perderam poder dentro do Egito. Isso é a história do Egito. Os egiptólogos relatam isso. Com a ascensão de uma nova dinastia de egípcios, o que aconteceu? Eles afastaram quem veio apoiado pelos invasores, nós vamos colocar como subcidadãos. E lógico que através de 700 anos de dominação e exclusão, os hebreus ficaram numa condição de escravidão realmente. É isso. Em arqueologia isso aí se chama camadas estratigráficas. Para você ver. E como... Foram quantos? 9? Foram 9 cidades. Nossa, assim como Troia foram descobertas 5. Em 2018, eles acharam uma escavação que estava fazendo, eles acharam como se fosse... Eles explicaram que o deserto, as areias caminham muito. Então, eles acham que embaixo das areias, se você cavar mais, você pode encontrar construções de pedra. Porque como a terra cobriu, aquela construção ficou intacta. Parece que uma dessas receitas que casou em 2018 achou como se fosse um bloco assim que eles tinham feito. Que não se sabe nem qual é a datação, que eles iam começar a estudar, porque eles acharam aquilo enterrado a sei quantos quilômetros, né? Cada terra. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para aprender, viu? Muito. O negócio é esse. Muito petróleo a ser descoberto. Exato. Antes de passar agora a palavra para o Marcelo fazer o encerramento, nós vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Marcelo, encerrando, fazendo as notas do tradutor. Então, aí, se você está nos acompanhando com o seu Livro dos Espíritos, não se assuste se por acaso você não tiver as notas. Alguns livros não têm as notas, né? Aqui ele vai dizendo uma primeira nota 19, que hoje a ciência já não admite a geração espontânea, como fazia no século XIX, nem mesmo para os seres mais inferiores da criação, como vírus e bactérias, por exemplo. Pasteur provou isso. Pasteur é fantástico, né, com seus vários experimentos. Na nota 20, ele vai dizer o seguinte, que as palavras que ele grifou, né, no texto, constatadas na 12ª edição de 1864 e edições seguintes do Livro dos Espíritos, não faziam parte da 2ª edição francesa, que é lá de 1860. Então, por isso... E foi exatamente que deu origem à tradução do Guilherme Ribeiro. Isso. E na nota 21, que é a última, ele vai dizer o seguinte: nem todos os globos apresentam condições da habitabilidade. Pelo menos
aos que conhecemos na Terra e que são necessárias para a presença do homem neste planeta. Na Lua, por exemplo, não poderíamos viver, como, porém, a constituição física dos diferentes globos não é a mesma e, sendo diferentes, as condições de existência dos seres que os habitam, apropriadas aos meios em que têm de viver. É possível a vida mesmo em temperaturas extremas e nas mais rarefeitas atmosferas. Além disso, ao afirmarem que todos os globos que circulam no espaço são habitados, os imortais poderão estar se referindo também aos mundos transitórios, verdadeiras estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Aí a gente depois vai ver, quem tiver mais curiosidade, veja lá a questão 234 do Livro dos Espíritos. Então veja que fantástico, né? Primeiro ele vai dizer, mostrar pra gente essa ciência que evolui. Então é importantíssimo a gente estar com o coração aberto. Podem surgir coisas novas, como a gente acabou de falar aqui, da arqueologia bíblica, então pode ser que se descubra mais coisas, e aí cada vez mais a gente vai atualizando isso, né? Por isso que é importante estar sempre lendo, estudando. E nessa segunda parte é muito importante, porque como no outrora a gente teve entre nós, né, vários, né, viajantes de outros lugares, de outras orbes, né, como de Capela e etc., atualmente, nesse momento de transição planetária, nosso planeta está cheio de viajantes que vêm nos ajudar para passarmos deste mundo nosso de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então não estranhe, não se preocupe, não fique com essa ideia assim um pouco de que estamos nós sozinhos no mundo, no universo, nada disso. Todos os orbes provavelmente são habitados, não da forma orgânica, biológica como a nossa, essa forma orgânica humanoide, mas com formas mais quintessenciadas, mais fluídicas, energéticas, que muitas vezes nossos pequenos e simples aparelhos ainda, mesmo que para nós muito avançados, não conseguem captar esses seres. Mas que no futuro, tenho certeza, a ciência vai sendo trazida do mundo espiritual para o mundo material, teremos a capacidade, tranquilamente, de identificar, conhecer e dialogar com eles de forma muito tranquila e harmônica. Eu fico pensando aqui, inclusive, num mais adiante, nós vamos ver que os espíritos referem para Kardec exatamente a possibilidade de você ter formas de energia muito diferentes daquelas que nós temos aqui. E é interessante isso, os espíritos falando em 1857 para Kardec. E ele diz que, quando Kardec pergunta para a distância do Sol para os mundos exteriores, que nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e aí depois vem o cinturão de asteroides. Né? Depois vem os mundos exteriores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nesses mundos, realmente, para a distância do Sol, a temperatura chega quase ao zero absoluto. Tudo bem. Mas entendamos uma coisa. A ciência já provou que quando você tem temperaturas extremamente baixas, você tem uma coisa chamada hipercondutividade, aonde a energia elétrica flui de uma maneira que nós sequer temos condições de analisar. Sabemos, por exemplo, que os chamados supercomputadores têm que ter seus elementos eletrônicos dentro de nitrogênio líquido, numa temperatura bem próxima do zero absoluto, numa faixa de 200 graus negativos, para que eles possam funcionar com a velocidade que se deseja. Isso, aqueles supercomputadores super sofisticados que existem, só um exemplar, por exemplo, numa determinada fábrica, e na outra fábrica só tem um outro também. Então, eles têm que se valer da supercondutividade permitida pela
possibilidade de você ter a temperatura muito baixa. Então, imaginemos, por exemplo, seres, digamos assim, em Netuno, a temperatura é perto do zero absoluto, seres não constituídos com a matéria conforme nós a conhecemos. Mas imaginemos seres constituídos de uma matéria que, digamos assim, absorve energia elétrica, vive dentro da energia elétrica, que é favorecida pela supercondutividade. Imaginemos isso. É possível? É. Hoje nós reconhecemos, dentro da biologia, os chamados seres extremófilos. A primeira descoberta que houve de extremófilos foi a do Helicobacter pylori, que é uma bactéria que convive dentro do meio gástrico numa acidez extrema de 1,5 de pH. E nenhuma outra espécie conseguiria. No entanto, ele convive muito bem. Ainda te faz mal, né? Ainda te faz mal. Ainda provoca úlcera no estômago e no duodeno do ser humano. Ou seja, ele vive muito bem num pH de 1,5, tá? Que é favorável à digestão dos alimentos, e ao mesmo tempo prejudica a mucosa gástrica. A minha filha trabalha numa empresa que faz prospecção de petróleo. E durante um período do trabalho dela, algumas vezes ela foi exatamente à plataforma de prospecção de petróleo. E ela viu uma coisa interessante: quando se faz a retirada do petróleo, há um estudo bacteriológico do petróleo recém-extraído. Apesar de vir numa temperatura estupidamente elevada e numa pressão atmosférica extremamente elevada também, há a necessidade de um estudo bacteriológico, porque há uma preocupação de que o ser humano, em contato com bactérias que conseguem sobreviver dentro do petróleo, em condições de temperatura e pressão extremas, possam causar infecções em seres humanos. E, segundo ela, já havia registros de pessoas que contraíram enfermidades causadas por bactérias desse tipo. Meu Deus do céu, nós estamos dentro de um planeta que nós ainda não conhecemos os extremos. Então, como é que vai ser? Veja bem, o nosso sistema solar é um pequeno sistema solar que tinha, teoricamente, 9 planetas, mas agora foi reduzido a 8. E agora Plutão e seu satélite, né? Hoje não são considerados mais, são considerados grandes asteroides. Gente, nós temos tanta coisa para aprender. Diga aí. Então. E os espíritos previram isso, né? Olha só o que eu vou ler. Veja bem, isso aqui é uma mensagem do espírito Lázaro, recebido pela senhora Costel, né? Que era uma médium, está na Revista Espírita de agosto de 1860. Então ele disse o seguinte: Deus criou o homem tal qual é hoje, dando-lhe, ao sair de suas mãos, o livre-arbítrio e o poder de progredir. Deus disse ao mar: não irás mais longe. Ao contrário, falou aos homens, mostrando-lhes o universo. Tudo isto é vosso. Trabalhai, desenvolvei, descobri os tesouros em germe, semeados por toda parte. Não houve um primeiro homem, pai do gênero humano, assim como não houve um sol para iluminar o universo. Deus abriu sua grande mão e, com a mesma profusão, espalhou a raça humana sobre os mundos, como as estrelas nos céus. Precisa falar mais alguma coisa? Não.
Incrível, os né? espíritos disseram tudo muito antes da ciência descobrir. Então, vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos ainda no seu capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E hoje daremos início às instruções dos Espíritos. Nós precisamente começaremos com uma mensagem de um espírito protetor que nos chegou em Bordeaux, 1861. A mensagem dele tem por título: Deixai vir a mim as criancinhas. Deve fazer comentários a respeito daquela passagem que consta desse mesmo capítulo e a qual nós estudamos. Vamos ver o que nosso irmão tem para nós. Diz-nos ele aqui: Disse o Cristo: Deixai vir a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele não podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. Com isso eu concordo plenamente. Toda mulher é mãe. Tenha ela tido filhos ou não, toda mulher é mãe. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que, por sua vez, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está empenhada. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se revela na sua universalidade. Ele está fazendo aqui uma espécie de comparação dessa figura que Jesus propôs, chamar as criancinhas, ou dizer que nós só iríamos ao reino de Deus se agíssemos como as crianças, porque
este chamamento está fazendo como se as crianças fôssemos nós, mas os homens de boa vontade. Apenas somos crianças ainda no entendimento, mas temos a boa vontade, temos a crença, a fé. Nós acreditamos instintivamente. Então recebemos esse chamamento, mas não vamos a ele só pelo instinto ou maquinalmente. Hoje nós temos que aceitar esse chamamento usando a inteligência nossa. Por isso que as propostas que o Espiritismo tem para nós são propostas inteligentes, são propostas que atiçam a nossa razão. Não são simplesmente propostas, olha, você tem que aceitar isso e ponto. Não. Você precisa aceitar isso, estude, concorde conosco, ou não concorde, tudo bem. Mas como nós temos certeza que nós estamos propondo algo que é bom para todos, inclusive para você, nós temos certeza também que você vai acabar aceitando. É isso que é o ponto. Então nós vamos a Jesus como se fôssemos crianças, como a criança vai à sua mãe, mas não pelo instinto, nem mecanicamente. Nós vamos pela nossa inteligência. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se transformarão em verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Na realidade, essa mensagem é de João Evangelista, não do Espírito Protetor, como eu tinha falado antes. O Espírito Protetor é a próxima. Então, é João Evangelista que está nos chamando aqui. E é interessante esse ponto que ele traz para nós, porque ele está nos mostrando que o chamamento que Jesus faz para nós, como se fôramos crianças, é um chamamento através da razão, da nossa racionalidade, do nosso entendimento. Como ele diz aqui, a manifestação espírita se expande no horizonte. Ela não está circunscrita a um meio terreno com seus limites, não. Ela se expande no horizonte, no universo. É isso que está sendo proposto para nós. E nós, se resolvermos usar a nossa inteligência, nós vamos aceitar esse chamamento. Então, isso vai resplandecer em nós como o sol no cume dos montes. É uma imagem bonita que o nosso irmão João Evangelista está propondo. A mensagem curta, mas muito importante, muito interessante. A outra mensagem, sim, que é do Espírito Protetor, trazida em Bordeaux, em 1861. Diz assim o nosso irmão: deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Outra vez, cheio de metáforas, né? Deixai que venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e às cicatrizes? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor, pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, e eu sei que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dá-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir a teus pés a voz do seu reconhecimento. Então, é uma proposta também semelhante à anterior, porque eles estão ampliando esse conceito de criancinhas na sua ingenuidade, na sua pureza.
as quais Jesus pediu que nós imitássemos, neste sentido, ampliando esse sentido de criança, da fragilidade da criança, da inocência, da pureza da criança, há outros seres adultos já, mas que são fragilizados também por circunstâncias da vida. Como ele diz aqui, ele diz assim, deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Então, resolvido o problema das criancinhas. Mas deixai que venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Já ampliou o conceito para essa fragilidade, não só das crianças, mas todos os que são débeis e tímidos. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Também a debilidade que têm os ignorantes pela sua falta de conhecimento. Se eles tivessem conhecimento, não fossem ignorantes, talvez não precisassem de tanto apoio. Mas é que Jesus está dizendo, eles também são bem-vindos na sua fragilidade. Porque Jesus os esclarecerá. Deixai que venham a mim todos os que sofrem. Já ampliou para todo mundo, inclusive nós. A multidão dos aflitos e dos infortunados. Somos nós, gente. Independentemente de qualquer situação, nós estamos enquadrados aqui no sofrimento, na aflição, na infortuna. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Então, ampliando esse espectro, esse chamamento de Jesus, sendo expandido para todos os que sofrem, todos os aflitos, todos os infortunados, ele está dizendo, venham a mim, porque eu vou ensinar a vocês o remédio que vai curar todas essas dores, vai cicatrizar todas as chagas do coração. Qual será esse remédio? Ele diz aqui, é o amor e a caridade. Então, se nós fomos recebidos pelo amor e pela caridade do Cristo, isso é um grande passo para a cura dos nossos males, mas é preciso também que nós pratiquemos o amor e a caridade para conosco mesmos e para com os outros. E aí sim, os nossos males serão curados, as cicatrizes secarão. É uma proposta simples, mas muito difícil de ser posta em prática por nós nesse momento. Se possuís esse fogo divino, o que podereis temer? Então, se nós tivermos de nossa posse o fogo divino do amor e da caridade, o que é que nós vamos temer? Não há o que temer, porque esse bálsamo, esse remédio, cura tudo. Esse escudo nos protege de tudo. O amor e a caridade. Meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Disse isso Jesus. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem. Eu sei que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir até os pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo o que possa conspurcar a sua pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e, qual pássaro que voeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada possa saciar-se do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, se nós tivermos amor, o jogo está ganho, está resolvida a história. O problema é nós praticarmos esse amor, não é? Para isso nós estamos aqui tentando, estamos aprendendo. Estamos tentando amar, tentando nos instruir como propõe o Espírito de verdade,
porque é a maneira de nós sairmos de todas essas nossas encrencas. Essa mensagem do Espírito é essa. É uma mensagem correta. Nós precisamos entender isso, porque nós somos ainda espiritualmente crianças, totalmente crianças, perto daquilo que Jesus propõe para todos nós. Não é? Nós temos seguindo ainda aqui uma outra mensagem, dessa vez de Vianney, o cura d'Ars, em Paris, 1863, é uma mensagem: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. É uma mensagem de consolação para as pessoas que estão privadas da visão, né? Ele nos diz aqui o seguinte, o cura d'Ars, o Vianney: meus bons amigos, para que me chamastes? Que ele foi evocado de uma reunião para se apresentar. Então ele está respondendo ao chamamento dessa evocação. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolvem. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e quem sabe a cura que timidamente pedistes em recompensa de vossa abnegação. Mas já que aqui me encontro, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Só para lembrar, esse Vianney, esse cura d'Ars, quando ele era vivo, ele realizou diversos, entre aspas, milagres, né, curas. Então, por isso que ele foi evocado para essa reunião, porque ali estava presente uma senhora cega. Então, o convocaram para ver se ele curava a cegueira dela, mesmo depois dele estar em espírito. Então, ele está dizendo aqui, falando para ela sobre essa cura, essa possibilidade de cura ou não. Que qualquer cura que ele fazia, não era ele que fazia, era Jesus, Deus que fazia a cura. Ele é apenas intermediário. Então, ele está dizendo que ele continua ainda assim. Então, qualquer cura que a gente receber, não agradeçamos a ele, mas agradecemos a Deus. Lembrava de que o Cristo disse que era preciso que arrancasseis o vosso olho, se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa de vossa condenação. Ah, quantos há na terra que um dia nas trevas maldirão o fato de terem visto a luz? Oh, sim! Como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Seus olhos não serão causa de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que te fosse concedido ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem divisar. O do olho aberto, que está sempre pronto a causar falência da alma, o do olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-lo subir para Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera, tem ânimo.
Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora, e sobretudo pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que eu me afaste, recebei todos vós que vos achai aqui reunidos a minha bênção. Vianney, o cura d'Ars. Então é isso, ele não tinha autoridade nem autorização para fazer a cura. Por isso ele deu para ela essas palavras de consolo, mostrando a ela que aquela provação, aquela expiação, para ela, no fundo, era uma bênção. Era a maneira dela se livrar de problemas que ela, com certeza, teria novamente se voltasse a ver. Possivelmente ela escorregaria novamente nas mesmas cascas de banana que a levaram a ficar cega. Aí tem uma nota aqui de Kardec. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar sua causa em uma vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte nada mais é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: sempre se é punido por aquilo em que se pecou. Portanto, se alguém é atormentado pela perda da visão, é que esta lhe foi a causa da queda. Talvez tenha sido também a causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, falta de cuidados, etc., passando então pela pena de talião. É possível que ele próprio, ao arrepender-se, haja escolhido essa expiação, ampliando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então ele está nos dizendo isso. O sofrimento pelo qual nós passamos hoje pode nos dar uma ideia do que nós fomos ou fizemos no passado. Porque o caso dela é que, se ela está sem a visão, algo ela fez com alguém ou com si própria para haver esse problema da visão. Ela causou o problema da visão de alguém. Se não foi arrancando um olho, mas foi, às vezes, provocando uma cegueira por fazer excesso de trabalho para a pessoa, maus tratos, etc. Alguma coisa houve nesse sentido e que agora está sendo resgatado. Então nós temos é que tentar levar para frente e não repetir os mesmos erros do passado. Que esse problema de hoje não seja bom para nos mostrar aquilo que fizemos e que nós, com certeza, não devemos repetir para não passar novamente pelo mesmo problema. Como disse Jesus àquela pecadora: alguém te condenou? Nem eu. Então vá e não peques mais. Você faz de novo. Passou, está passado. Agora procure não fazer de novo. Então eram essas duas mensagens aqui do finalzinho do capítulo 8º que tínhamos para vocês hoje. Desta forma vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.